Imagine acordar todas as manhãs sem se lembrar de nada do dia anterior. As pessoas ao seu redor, os momentos que viveu, até mesmo as pequenas conquistas. Tudo se apaga como se nunca tivesse existido. A vida, às vezes, nos coloca diante de desafios que jamais imaginaríamos enfrentar. Mas é nesses momentos que descobrimos a força que temos dentro de nós. No vídeo de hoje, você vai conhecer a emocionante história de uma inglesa, Nicky Pegram, de 39 anos, que vive essa realidade todos os dias. Ela precisa reaprender sua própria vida a cada amanhecer, enfrentando com coragem e paciência sua nova realidade. Prepare-se para uma jornada de superação e reflexão que, com certeza, vai te fazer enxergar a vida de um jeito diferente. 15 de outubro de 2014, o outono coloria as ruas da Inglaterra com tons alaranjados e o frio começava a dar sinais de que o inverno estava se aproximando. Para Nicky, uma jovem de 27 anos, aquele parecia apenas mais um dia comum. Ela havia marcado uma consulta médica por causa de um problema no joelho, algo simples, nada que pudesse mudar sua vida drasticamente. Mas o destino tinha outros planos. Depois da consulta, enquanto caminhava para fora do consultório, algo inesperado aconteceu. Em um momento de descuido, Nicky se desequilibrou e acabou caindo. O impacto da queda fez com que sua cabeça batesse com força contra uma barra de ferro. Um instante. Apenas um segundo. E tudo mudou. Quando abriu os olhos, Nicky estava em um quarto de hospital. Ela piscou algumas vezes, tentando entender o que estava acontecendo. Para ela, ainda era o dia de sua consulta médica. O mesmo dia. O dia em que havia saído de casa para verificar o problema no joelho. E todos os dias, a mesma coisa acontece. Nicky abre os olhos e, por alguns instantes, tudo parece normal. Mas então, sua mente começa a processar as informações, e tudo parece fora do lugar. Ela olha ao redor, tentando entender por quê está ali, até que a lembrança mais recente surge. Hoje é o dia de sua consulta médica. Ela precisa verificar o problema no joelho. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, percebe outra sensação estranha. Algo não está certo. Há um desconforto em sua cabeça, e então surge uma vaga lembrança do acidente. Mas como aconteceu? Ela tenta juntar as peças, mas sua mente simplesmente não consegue preencher as lacunas. Os médicos explicaram para Nicky que ela sofre de amnésia retrógrada, um distúrbio raro que afeta a capacidade do cérebro de armazenar novas memórias. Isso significa que, todas as noites, enquanto dorme, seu cérebro reinicia, apagando completamente os acontecimentos do dia anterior. Diferente de uma simples perda de memória, a condição de Nicky a impede de avançar no tempo. Ela se lembra perfeitamente de sua vida antes do acidente. Sua infância, sua família, momentos especiais do passado, mas, a partir do dia da queda, seu cérebro não consegue mais registrar novas informações de forma permanente. É como se estivesse presa em um ciclo sem fim, revivendo o mesmo dia sem perceber que o mundo ao seu redor continua a seguir em frente. Esse tipo de amnésia pode ser causado por traumas na cabeça, como o que ela sofreu ao bater contra a barra de ferro. O impacto afetou a área do cérebro, responsável pela formação de memórias de longo prazo, tornando impossível para Nicky lembrar-se de qualquer coisa nova por mais de algumas horas. Ela pode aprender algo durante o dia, conversar com alguém, viver momentos importantes, mas ao dormir, tudo isso desaparece. Para Nicky, cada manhã é um recomeço inesperado. E todos os dias, ela precisa redescobrir sua própria história. Diante dessa nova realidade, Nicky precisou encontrar maneiras de lidar com os desafios de uma vida sem lembranças. Para isso, ela criou um método que a ajuda a se reconectar com sua própria história todas as manhãs. Ao lado da cama, em seu criado mudo, há um pequeno livro azul. Na capa, um título simples, mas essencial: Diário de Perda de Memória. Leia assim que acordar. Esse diário se tornou sua maior ferramenta para enfrentar o dia a dia. Nele, Nicky anota tudo o que precisa saber sobre si mesma, sobre sua vida, sobre o que aconteceu desde o acidente. Seu marido, Chris Johnston, tem sido seu maior apoio nessa jornada. Foi ele quem a incentivou a manter o diário,
acreditando que escrever seria a melhor forma de preservar suas memórias, mesmo que apenas no papel. E, de fato, essa rotina se tornou essencial para Nick. A cada manhã, ela revive essa descoberta, como se fosse a primeira vez. A vida de Nick é uma montanha-russa emocional. Há dias em que ela acorda bem, disposta a seguir sua rotina e enfrentar os desafios de sua condição. Mas, em outros, o peso de não ter lembranças do próprio passado se torna insuportável. Em entrevistas a jornais, seu marido, Chris, revelou o quanto essa situação é difícil. Em alguns dias, ela está realmente deprimida e tem medo do futuro. Há momentos em que ela não quer nem sair da cama, contou ele. Nick depende inteiramente de seu diário e do apoio de Chris para se situar no presente e tentar ter uma vida normal. E por mais que ele se esforce para mantê-la informada sobre sua própria história, algumas coisas são impossíveis de recuperar, como no dia em que Chris comemorou seu aniversário, cercado por amigos e família. Foi um dia especial cheio de momentos felizes, porém, para Nick, tudo desapareceu assim que a noite terminou. No dia seguinte, ela acordou sem nenhuma lembrança da festa, sem saber que havia participado de uma celebração importante ao lado das pessoas que ama. Antes do acidente, Nick tinha grandes planos para o futuro. Seu sonho era ter seu próprio bar, construir um negócio e seguir uma carreira que amava. Mas, após perder a capacidade de armazenar novas memórias, tudo mudou. Agora, ela não pode mais trabalhar, pois cada novo dia é um recomeço, sem lembrar do que aprendeu no dia anterior. No entanto, para surpresa de Chris, o Departamento do Trabalho e Pensões do Reino Unido decidiu que Nick está apta para o trabalho. A justificativa: ela consegue andar sozinha por pelo menos 200 metros e se comunicar sem dificuldades. Mas, na prática, essa decisão ignora completamente as dificuldades reais que ela enfrenta. Chris explicou que, mesmo que Nick fisicamente consiga se locomover e conversar, isso não significa que ela possa manter um emprego. Ela não lembraria onde trabalha, o que precisa fazer, e teriam que treiná-la do zero todos os dias, disse ele em entrevista. Por isso, o casal decidiu recorrer da decisão, tentando garantir que Nick receba o apoio necessário para lidar com sua condição e ter uma qualidade de vida melhor. A condição de Nick não afeta apenas sua própria vida, mas também a de sua família, especialmente seu filho, Fred, de apenas 4 anos. Para uma criança tão pequena, é difícil entender por que sua mãe não se lembra das coisas do dia anterior. Por que ela não se recorda das histórias que leu para ele na noite passada? Por que sempre pergunta as mesmas coisas? Fred, apesar da pouca idade, percebe que algo é diferente. Às vezes, ele tenta explicar as coisas para a mãe, mas outras vezes, a frustração toma conta. Como qualquer criança, ele quer que sua mãe se lembre dos momentos que passam juntos, dos desenhos que ele faz para ela, das brincadeiras e risadas compartilhadas. Mas, para Nick, essas lembranças simplesmente desaparecem. Mesmo assim, ela se esforça para manter uma rotina normal ao lado do filho. Todos os dias, ela o leva à escola, segura sua mão no caminho e o ajuda a carregar a mochila. Mas, quando chega lá, não consegue se lembrar em que classe ele estuda, ou sequer o nome de sua professora. Pequenos detalhes que para qualquer mãe seriam naturais, para Nick são desconhecidos, um reflexo cruel da condição que a impede de acompanhar o crescimento do próprio filho. Apesar dos desafios diários, há uma pequena luz no fim do túnel. Desde o acidente, Nick apresentou algumas melhorias tímidas, o que dá a Chris uma esperança, por menor que seja. Ele contou que, ocasionalmente, ela menciona ter se lembrado de um sonho, algo que não acontecia antes. Isso pode parecer pouco, mas para alguém que vive sem novas memórias, qualquer sinal de progresso é motivo para se agarrar à esperança. No entanto, a incerteza sobre o futuro paira sobre o casal. Depois de 1 ano do acidente, os médicos ainda não conseguiam dar um prognóstico definitivo sobre a condição de Nick. No início, ambos acreditavam que a amnésia seria temporária, que era apenas uma questão de tempo, até que seu cérebro se recuperasse e ela voltasse a lembrar das coisas normalmente. Mas, conforme os meses iam passando sem grandes mudanças, Chris começou a pesquisar mais sobre o assunto e foi aí que a preocupação cresceu.
Ele descobriu que algumas pessoas nunca recuperaram a memória após um trauma como o de Nick. A ideia de que essa poderia ser sua nova realidade para sempre o assusta, mas ele continua ao lado da esposa, dia após dia, enfrentando essa jornada com amor, paciência e esperança. Já se passaram 11 anos desde o acidente, que mudou a vida de Nick para sempre. No entanto, não há mais informações sobre seu estado atual. Não se sabe se, com o tempo, ela conseguiu recuperar sua memória ou se ainda vive cada dia como um novo recomeço, dependendo de seu diário e do apoio da família para se orientar na própria vida. O caso de Nick é um lembrete de como a vida pode mudar em um instante e de como a resiliência e o amor daqueles ao nosso redor fazem toda a diferença. Para aqueles que enfrentam desafios semelhantes, seja na saúde ou em qualquer outro aspecto da vida, essa história mostra que, mesmo diante das incertezas, sempre há motivos para seguir em frente. Afinal, por mais difícil que seja o caminho, cada novo dia também pode ser uma nova chance.